Olhando para a nossa realidade, o que acontece no nosso país, você sabe que vem mensagem aqui, fala assim: "Chama o Xandão", né. É curioso isso, né. E aí Alexandre de Moraes resolve ir para o Rio de Janeiro. Isso é verdade, vai acontecer. Ele vai no Rio de Janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vai conduzir pessoalmente a audiência com o governador do Rio, Cláudio Castro, na próxima segunda-feira. Essa audiência vai ser realizada no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar. Em uma reunião com um grupo de deputados federais e estaduais, o vereador Carlos Bolsonaro, e o vereador Carlos Bolsonaro, que também participou, Castro afirmou: "Vou receber aqui e não no palácio, porque aqui é a casa das polícias. Não temos medo de órgão de controle algum, porque estamos trabalhando com seriedade. O Estado não escondeu corpo algum." Alexandre de Moraes também determinou que o governo do Rio comprove que obedeceu às determinações judiciais já previstas, né, pela lei lá de arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é conhecida como ADPF das favelas. E aí, professor Mairovitch, Alexandre de Moraes no Rio de Janeiro, vai trazer resultado? Ele precisa realmente ir? É, olha, o sinal está invertido. Quem deveria ir ou ser convocado, evidentemente, para Brasília, para audiência no Supremo, era o governador. O sinal está absolutamente invertido. É, segundo ponto, o juiz não é investigador, não é investigador. Então, isso tem que ser apurado. Já foi o Ministério Público, pelo procurador Gondi, já solicitou informações, o Alexandre de Moraes deferiu isso, foi encaminhado ao governador, que deve responder. Ele está se antecipando. Antes das respostas escritas, ele já vai lá. Tá tudo errado, isso não é papel do juiz. Mas eu gostaria de chamar muito a atenção, porque isso parece o que eu vou dizer, parece um truísmo, uma obviedade. Ora, se o crime organizado tem um forte poder econômico, ele tem, evidentemente, poder corruptor. Está aí o truísmo, a obviedade. Daí se dizer da necessidade de secar as fontes do crime organizado, de desfalcar as finanças. Porque, dentre outras coisas, ele tem poder corruptor. Então as pessoas se surpreendem, puxa, aliás, está na primeira página do UOL. Olha, se estava, não sei quem pediu para o comando vermelho, acho que agora não sei. Bom, alguém de importância pediu ao comando vermelho para localizar o carro dele que tinha sido furtado. Veja a inversão. Por que que pede? Como é que se consegue, como é que a criminalidade consegue se espalhar, se tornar como concluiu as Nações Unidas na Convenção de Palermo, crime organizado é reticular. Não tem crime organizado que não atua em rede, que não se expande. Esse é o primeiro ponto assim importante. O segundo ponto importantíssimo que está sendo esquecido, muito esquecido, é que o Brasil teve uma experiência, mais especificamente o Rio de Janeiro, com a polícia pacificadora. Para que ela existiu? E o então secretário, delegado de polícia, experiente e conhecedor desse tema, que era o doutor Mariano Beltrame, falava a necessidade, e isso é fundamental, a necessidade, isso ele pegou a lição da antimáfia italiana, e a necessidade do quê? De se reconquistar a confiança da comunidade. Por quê? Porque houve uma secessão. Do que? Do território nacional. Secessão significa o que? Controle de território, onde nesse território está sob o governo do crime. Isso é secessão territorial. E o que ele dizia? A necessidade de se readquirir a confiança da população. Para quê? Para se conseguir reconquistar o território.
Isso é uma obviedade e a gente está também perdendo esse tipo de noção. Não se fala da experiência pacificadora. E por que não deu certo? Porque a própria polícia armada fez toda uma campanha contra. E nessas unidades pacificadoras, onde deveria estar a sociedade, foi feita para estar a sociedade, representantes, foi, com o tempo, o que? Foi sendo substituído a pessoa da comunidade por quem? Por um policial. E, de repente, essas unidades pacificadoras ficaram na mão da polícia, que era efetivamente quem difundia a violência, quem não trabalhava com inteligência. Outro ponto que me parece fundamental, e eu termino aqui, é o seguinte: o que está sendo usado, atenção, o que está sendo usado no mundo atualmente, no primeiro mundo, para se combater o crime organizado. Chama-se, atenção, vou repetir, vou falar e vou repetir, chama-se infiltração, mas que tipo de infiltração? Infiltração por um policial preparado com conhecimento do mercado financeiro. Por quê? Porque ele entra na organização por cima, porque ele conhece o mercado, ele vai se apresentar como lavador de dinheiro. E aí ele vai recolher as informações. Então veja a importância de se atacar a economia, se atacar, aqui se faz ataque à economia com apreensões, ou se descobre, se faz um sequestro de contas, etc. Existe, essa é a técnica mais moderna, a que dá certo, ou seja, não é infiltrar o policial, colocar ele em risco até quando ele não tem preparo, para pegar informações, olha, vai atuar aqui, vai atuar aqui. Não, é o policial que vai passar informações sobre a movimentação financeira das É. organizações criminosas. Daqui a pouco a Para gente pode terminar, voltar. Fabiola, Tá animado hoje, numa Maia, dá pra operação ver. temos, não, estou indignado, numa operação que tem 121 mortos e só 113 presos, a polícia evidentemente atuou com uma autorização para matar. E a direita se abraça no modelo, principalmente o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que já declarou em entrevistas isso. O quê? Qual é a solução para a segurança? Ele falou adotar o sistema de El Salvador, onde o presidente Nayib Bukele deu autorização para a polícia matar. Então a polícia mata, não se vai à justiça, não precisa mais justiça, se mata. A gente pode falar mais da polícia. Eu queria voltar com o negócio do Alexandre de Moraes, porque a gente sempre tem esse olhar, o Supremo Tribunal Federal está no comando do país, né? E aí vem essa notícia, Alexandre de Moraes vai até o Rio de Janeiro para essa audiência com Cláudio Castro. Josias, qual é o papel do Supremo Tribunal Federal aí? Você acha importante Moraes ir até lá? Essa cobrança de Alexandre de Moraes em relação a essa operação ao governador é papel do Supremo? Há uma anomalia em curso, Fabiola, algo que nasceu lá na pandemia, uma ação que questionava a atuação da polícia nas comunidades pobres do Rio durante a pandemia. Ela foi se prolongando e virou um fetiche do governador Cláudio Castro. Ele atribui todas as mazelas da segurança pública no Rio a essa ação, que é a chamada ADPF das favelas, né? Tudo de ruim que acontece em relação à segurança no Rio de Janeiro é atribuído pelo governador a essa ADPF, que ele chama de a ADPF maldita. E os deuses supremos conspiram para manter sobre os ombros do Alexandre de Moraes a toga de relator geral de todas as encrencas nacionais. O relator dessa ação judicial, que estabeleceu um monitoramento das operações policiais nas favelas do Rio, era o Edson Fachin. Ao assumir a presidência do Supremo, o Fachin transferiu o seu acervo de processos para o Luiz Roberto Barroso, que pendurou a toga. E com a aposentadoria do Barroso, as polícias do Rio caíram no colo do Alexandre de Moraes, que é agora o relator provisório desta ADPF das favelas. E aí surgiu o Xandão Delivery. Em vez de intimar o Cláudio Castro, as autoridades policiais a prestarem esclarecimentos em Brasília, o Alexandre de Moraes vai ao Rio, vai esquadrinhar a atuação da polícia em loco. É o Xandão Delivery, Fabiola. E o ministro já tomou providência, colocou o Ministério Público na jogada, determinou, nós estávamos falando há pouco de um inquérito aberto pela Polícia Federal. O inquérito foi aberto por ordem do Supremo Tribunal Federal. Então, abriu-se um inquérito para investigar as facções, a atuação das facções criminosas no Rio de Janeiro,
e estão chamando o inquérito guarda-chuva. Embaixo dele vão ser acomodados todas as investigações que a Polícia Federal tem em relação ao Rio de Janeiro. Isso vai, evidentemente, envolver também a atuação da polícia, né? E o objetivo da Polícia Federal é fazer uma investigação no estilo carbono oculto, investigar as finanças das organizações criminosas, sobretudo o Comando Vermelho, mas também as milícias, chegar à origem das finanças, onde é que está o controle financeiro das organizações. E o Alexandre Moraes certamente vai lançar um facho de luz sobre essa atuação da polícia no Rio de Janeiro, né? Não será, se for uma análise bem feita, vai dar problema, porque não parece razoável que uma operação feita pela polícia e que empurrou as pessoas para a mata e deixou lá os corpos, alguma coisa em torno de 70 corpos permaneceram na mata. Ainda ontem, Fabiola, o antigo relator dessa DPF da favela, o Edson Fachin, ele dizia numa sessão do Supremo: olha, todos os ministros do Supremo estão observando isso que aconteceu no Rio de Janeiro com muita atenção. E ele se solidarizou, diferentemente do que fazem as autoridades no Rio, do governador ao comando das polícias, que dizem que as únicas vítimas foram os 4 policiais mortos nessa operação. O Edson Fachin se solidarizou com todas as famílias dos mortos, dos 121 mortos, policiais ou não, né? E o ministro Flávio Dino, ecoando o Edson Fachin, ele disse: olha, não foram preservadas as cenas onde as mortes ocorreram, não houve uma preservação para que fosse realizada a perícia. E isso está no centro de um acordo que foi feito entre o Supremo e o governo do Rio de Janeiro para dar fim a ou para encaminhar a DPF das favelas para o seu encerramento. Fez-se lá um acordo e esse acordo previa uma série de procedimentos que a polícia no Rio de Janeiro teria que fazer para retomar em ritmo pleno as operações nas comunidades pobres do Rio de Janeiro. Uma das decisões centrais era essa. Havendo a operação, tinha que ser muito bem planejada e, ocorrendo mortes, seria necessário, seria imperioso preservar a cena da morte para a realização de perícia. E aqui foi completamente desrespeitado isso. Então vai o Alexandre Moraes ao Rio de Janeiro, Fabíola. Você diz, papel do Supremo? Numa situação normal, não seria. Não seria. Isso é coisa para Ministério Público Estadual, Justiça Federal do Rio de Janeiro, mas está o Supremo metido nessa encrenca também. E, como disse, os deuses supremos estão conspirando para que o Alexandre Moraes, o relator de todas as encrencas nacionais, cuide também desse episódio. O pessoal do chat gostou do termo que você criou aí, do Xandão Delivery, né? Aí tem muitos comentários aqui no nosso chat. O Vando diz: o Xandão é todo brabão com os políticos, quero ver ele lá com as facções. Ele vai ficar quietinho. Aí tem outras pessoas aqui, o Carlos diz: eu quero ver a valentia do Cláudio Castro de frente para o Xandão. É curioso isso, né? O papel hoje e a força, de repente, do Supremo Tribunal Federal e da própria figura de Alexandre de Moraes. Como é que você vê a saída dele ao Rio de Janeiro? Muita gente também dizendo aqui, eu acho que o Cláudio Castro que deveria ir para Brasília, ter sido chamado para ir Brasília. Você vê papel do Supremo em fazer esse chamado aí, inclusive, de uma explicação do que foi feito no Rio, Schneider? O acaso levou a isso, né? Lá atrás, como disse bem o Josias, houve uma ADPF e acabou caindo no colo do relator-geral da República, que é o Alexandre de Moraes, né? Concordo com o professor que o governador deveria ir a Brasília, junto com seus comandantes e secretário de segurança, mas eu acho que não tem muita saída. O inquérito está aberto, e ele é o responsável, ele vai ter que cuidar disso. A ver se ele vai ser mais juiz, mais promotor ou mais policial, que às vezes ele gosta de ser um pouco das 3 coisas. Mas
vamos aguardar. Ó, acaba de sair uma Tem informação. só um detalhe dos detalhes, Fabiola. O Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança de São Paulo, né? Sim. Foi também promotor. Ele sabe como se comporta o crime organizado, ele sabe como funcionam as polícias. Então, não é um personagem que possa ser driblado facilmente pelo Cláudio Castro, pelos comandantes das polícias civil e militar do Rio de Janeiro. Eu gostaria só de concordar com o Josias, e eu trabalhei com o Alexandre de Moraes, inclusive. Ele começa a carreira como promotor tratando de lavagem de dinheiro, né? Inclusive, com alguns crimes de políticos. Então, talvez, caso haja algum problema aí, ele talvez seja o pior ministro para quem cometeu alguma coisa errada nesse momento. Fabiola, Fala. Fabio, olha, vou colocar uma coisa, vou ressaltar uma coisa em razão do que está sendo feito. Nós vivemos num Estado democrático de direito, isso significa num Estado de leis. Supremo não pode tomar lugar do Ministério Público, Supremo não pode virar delegacia de polícia. O inquisidor, o investigador, não pode julgar. E nós estamos voltando a esse caminho. É um caminho fora do Estado democrático de direito. Que o Alexandre de Moraes tem qualidade, já foi tudo isso, não há dúvida nenhuma. Eu só estou fazendo colocações. Vivemos ou não vivemos no Estado democrático de direito? Se vivemos, o que está escrito nas leis? É exatamente o contrário do que o Alexandre de Moraes está fazendo. Que história é essa de sair atrás e encontrar com o governador e fazer inquirições, verificações? É papel dele, de ministro? Não é, não é.